Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. E finalmente chegou o grande dia. Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados. Pessoas utilizam camisetas verde e amarelas por aí, mas enquanto isso, muita gente também se preocupa com outras coisas. O 12 de junho marca também algumas preocupações na área jurídica. E eu recebo com prazer, segundo ele disse que ele era o regra 3, mas o homem gosta muito de futebol. O presidente da subseção local da OAB, Itaguaci Meireles Correia, está comigo. A gente tem uma pauta quente, claro que não deixaremos de falar sobre futebol, mas temos 2 ou 3 assuntos deveras palpitantes que movimentam e preocupam todo o segmento ligado à advocacia na região das Missões e em Santo Anjo. Boa tarde, Itaguaci. É um prazer tê-lo novamente aqui. Por que te considera a regra 3, rapaz? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes e também as telespectadores que nos assistem. Fábio, é uma alegria, em primeiro lugar, muito grande estar aqui, retomando esse espaço. O regra 3 é porque é aquele cidadão que está sempre pronto para uma eventualidade e pode ser utilizado sem um aviso prévio. Certo, né? Então, naquelas emergências, naquelas eventualidades, chama o regra 3 que ele resolve. Muito bem. Então é nesse sentido que nós estamos em ritmo de Brasil, que começa logo mais a sua jornada e a sua caminhada, entremeado neste momento de intensa brasilidade, com uma preocupação cada vez maior, enquanto presidente da subsecção local da OAB, com alguns desassossegos que estão sendo implementados e que trazem prejuízo notável ao exercício da advocacia e, por via de consequência, à cidadania da região missioneira. Porque a cidadania não se faz só através desse tipo de manifestação que vai acontecer no país inteiro. E, normalmente, períodos como esses, de grandes festas, de todo um foco para uma área, acabam por obnubilar, essa é uma palavra do tempo do Correio do Povo, né? Obnubilar, esconder, colocar atrás de uma nuvem. Ensombrecer. Realidades, né, Itaguaci? Então a gente começa o nosso bate-papo lembrando aí de uma questão da saída da juíza daqui de Santo, né, a transferência da juíza Fernanda Ainhor. Sobre essa questão, o que tu tens a dizer? Na verdade, nós estamos vivenciando nos últimos dias aquilo que eu chamo de um desmanche da judicatura em Santo Anjo, na Justiça Estadual, e também com algumas outras iniciativas que logo vamos abordar da Justiça Federal. E isso nos traz uma preocupação enorme. Vejam bem, há poucos dias o Dr. Fábio Welter e o Dr. Carlos Eli Fontella foram promovidos de Santo Ângelo para Santa Maria. Me parece que o trânsito, eles já não tem mais jurisdição em Santo Ângelo, o trânsito para assumir a jurisdição em Santa Maria já começou, ou está por começar nesses dias, de forma que nós perdemos 2 juízes titulares, um da primeira vara civil, outro titular da primeira vara criminal. Consequência, primeira, a falta de juiz. Nós não temos nessas 2 varas magistrados que possam estar ali diuturnamente fazendo frente à demanda social, que é a exigência dos cidadãos que buscam o Poder Judiciário para a solução de seus conflitos, seja no cenário penal, no cenário civil. Agora, em reunião do dia 10 do Conselho da Magistratura, foi acolhido o pleito da magistrada doutora Ainhor, doutora Fernanda, para que ela seja transferida de Santo Anjo para Canoas. Então, mais uma defecção no quadro de magistrados. Para uma cidade, para uma comarca, né, porque quando eu falo comarca envolve judicatura de entre juiz São Miguel, Eugênio de Castro, Vitória das Missões e Santo Ângelo. Quando a magistrada se retira, nós temos a defecção de 3 juízes. Remanescem na comarca mais 3 juízes. E
2 pretores. A pretora da primeira e da terceira vara, ela já adquiriu, e a informação que tenho, tempo mais do que suficiente para a aposentadoria. Além de ser uma pessoa afável e de enorme contribuição ao Poder Judiciário, se ela optar pela aposentadoria, nós teremos a defecção do 4º magistrado. E isso não significa que essas ausências, que serão substituídas logo adiante, não tenha repercussão negativa no exercício da profissão, porque as demandas e a busca do Poder Judiciário continuam. A sociedade, como um todo, no exercício da cidadania, vai a cada dia mais buscando resolver esses conflitos junto ao Poder Judiciário. Claro. Então, até que estas 3 vagas de magistrados que saíram sejam preenchidas, é evidente, é natural que nós teremos uma falta de magistrados. Embora, isso é óbvio, não se terá a falta absoluta da jurisdição nessas varas, porque tem os magistrados que substituirão esses colegas, mas eu quero deixar muito claro que esta substituição serão apenas e tão somente para aqueles casos da chamada urgência urgentíssima, porque os magistrados têm a vara onde são titulares, onde trabalham regularmente, e só pela substituição é que vão suprir essas lacunas. Então, eu espero, né, e nós já estamos com um movimento encaminhado pela OAB Subsecção Local, junto ao diretor do Foro, Dr. Luiz Carlos Rosa, que por sua vez já fez um pré-agendamento com a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para que a gente busque corrigir essas questões e, mais do que corrigi-las, implementar, materializar a 4ª vara civil que foi recentemente criada, para que nós possamos, numa redistribuição de processo, melhorar esse quadro que é preocupante, angustiante e que não tem uma perspectiva de revisão a curto prazo. Ou de reversão. Forma? Porque esse problema, a gente acompanhando o noticiário no país, dá para se dizer, não é um caso isolado, né? É uma situação. Por que se chegou a esse ponto? Por que não se nomeia? Enfim, por que é uma situação? Sabe-se que existe a necessidade, por que não existem juízes suficientes? Olha, eu tenho me debatido nesse assunto, até porque sou membro titular da Comissão de Reforma do Poder Judiciário, nomeado pela presidência da seccional, e há uma comissão muito forte trabalhando nesse sentido. E, na verdade, se está fazendo aquilo que é um dos grandes problemas, e com base em dados estatísticos do Conselho Nacional de Justiça, é a diagnose, é o estudo da estrutura ou da falta de estrutura ou da desestruturação do Poder Judiciário, buscando, a partir desses informes que estão sendo tabulados, para se estabelecer uma conclusão e, a partir desta conclusão, se trabalhar esta modificação. Eu quero, inclusive, dizer aos colegas advogados, à comunidade no seu todo, que estão nos ouvindo e nos assistindo, que uma das grandes questões que fiz logo após assumir a presidência da subsecção local, numa reunião com a Corregedoria de Justiça do Poder Judiciário Estadual, eu questionava porque nos era mostrado uma estatística que em Santo Ângelo seriam necessários 79 funcionários para que o Poder Judiciário funcionasse de modo absolutamente dentro daqueles parâmetros necessários da otimização do serviço. E que Santo Ângelo, na ocasião, por ter, não, era 76, e tinha 69 funcionários lotados, né, e depois disso já houve várias aposentadorias, então era a falta de 7 funcionários, e que isto seria equacionado. Então o Santo Ângelo era uma das cidades que estava bem estruturada. E eu fiz uma questão objetiva ao corregedor. Qual é o critério que os senhores detêm para dizer que 76 ou 79 servidores do Poder Judiciário de Santo Ângelo são suficientes para fazer frente à demanda, ao número de ações que estão sendo ajuizadas diuturnamente? Sim. A resposta: nós não temos. Nós temos aqui a teoria do achismo. Então, é exatamente nesse sentido que se está trabalhando nesta reforma, para se mapear o Rio Grande do Sul, e esse é um estudo a nível nacional, para que a gente possa, então, equacionar, construir dados concretos para dizer se precisa de tantos servidores. E, a partir disso, trabalharmos, então, para a abertura de concursos, para a nomeação dos concursados que assumam os cargos e para que eles efetivamente possam trabalhar e fazer frente à demanda da sociedade. Eu volto a dizer,
represento os advogados, sim. Mas muito mais do que os advogados, eu quero que a sociedade no seu todo entenda, nós estamos brigando para que nós tenhamos a jurisdição, para que nós tenhamos um judiciário célere e que esses conflitos não se eternizem. Ou seja, nós estamos trabalhando na proteção dos jurisdicionados, que são os nossos cidadãos de direito. E estes cidadãos fazem, sim, parte da grande razão de ser do Poder Judiciário, que nada mais é do que um instrumento de uma sociedade civilizada para compor eventuais litígios. Então nós estamos, em última e primeira análise, defendendo a cidadania. Eu não posso deixar de tocar num assunto que nas últimas horas, por exemplo, na quarta-feira, isso foi ontem, enfim, que a notícia espalhou, com o presidente do Supremo tocando, vamos usar um termo nosso aqui, né? Tocando da sala o advogado Luiz Fernando Pacheco, advogado do mensaleiro José Genuíno, e uma parte da população brasileira que hoje opina de todas as formas, através de uma rede social, eu não vi ninguém defendendo o advogado. Eu apenas ouvi e li sobre uma nota da OAB Nacional em relação a essa questão. Tu, como dirigente da subseção e como uma pessoa que analisa esses fatos, não com uma ótica absolutamente convencional ou do pensamento médio, o que efetivamente significa isso, Itaguaci? Olha, Fábio, eu vou responder isso para você sem nenhum problema, mas antes eu quero só dar um dado ainda sobre as questões do Poder Judiciário, porque há dois fins de semana atrás nós tivemos no encontro dos presidentes da OAB na cidade de Bento Gonçalves, onde o grupo de reforma do Poder Judiciário fez um estudo e apresentou alguns dados alarmantes sobre essa desestruturação do Poder Judiciário. Eu só vou dar um exemplo. 70% dos funcionários que integram o Poder Judiciário estão lotados nos tribunais superiores. Apenas 30% estão lotados na primeira instância, como se diz, na jurisdição, nas comarcas, enfim. E um dado estarrecedor, 90% das demandas estão na primeira instância. E apenas 10% nos tribunais superiores. Então, é esse paradoxo que também é uma das grandes causas para aquilo que a população está dizendo humildemente nas ruas. Poxa vida, meu processo faz 4, 5 anos e não termina nunca. Então é um dado só estatístico. E agora, que coisa. Agora respondendo ao questionamento, eu sempre digo, lá no artigo 133 da Constituição, está em boa hora dito que o advogado é indispensável à administração da justiça. Essa é uma das grandes garantias, não só para o exercício da advocacia, mas para a cidadania. E quando a gente percebe que o presidente do tribunal, da mais alta corte de justiça, confrontado numa cobrança tecnicamente, se não perfeita, sob o ponto de vista regimental, explicável e justificada sob a relação advogado-cliente, porque o cliente que está preso, cumprindo pena, e que entende ser merecedor do direito, caso específico de José Genuíno, que estaria lá, inclusive com parecer favorável para a prisão domiciliar, é óbvio, é elementar, qualquer estudante de direito sabe que é a precedência em quaisquer tribunais deste país, e muito mais no STF, daqueles casos em que tem a réu preso. É obrigação, em primeiro lugar, deve ser analisado, julgado e decidido estas questões. Então, a questão de ordem levantada por esse advogado Luiz Fernando Pacheco, se não me falha a memória, ela era absolutamente pertinente, a motivação jurídica dele absolutamente irrespondível, e cabia a quem, enquanto presidente da mais alta corte de justiça deste país, uma das pilastras sobre as quais se assenta o Estado de Direito democrático e social, caberia apenas e tão somente deferir o pedido ou negar o pedido. O que fez ele? Ao invés disso,
elevando sua voz, é só olhar Sim, e ouvir, é o muito vídeo claro, está né? correndo, passou aquilo que é lamentável pela exigência, pelo dever de urbanidade, pelo respeito que as pessoas envolvidas mereciam, ao invés de indeferir e seguir a sua pauta, foi para um bate-boca. Não, no primeiro momento mandou, desligou ali. Exato, determinou que desligasse, mas mais que isso, além de fazer o bate-boca, aí a consequência seguinte, mandou retirar do plenário o advogado como se tivesse praticado algum desassossego, algum ataque a esta figura tão impoluta e tão cara que é o atual presidente do STF. E outra questão, os assessores ali, os seguranças, imediatamente trataram de dizer que o advogado estaria visivelmente bêbado. Né? Essa foi já num sentido de procurar rotular este profissional. Olha, Fábio, o que eu posso dizer que seguramente um dos melhores escritos a respeito deste episódio é deste colunista Luiz Josias, se não me falha a memória. Josias de Souza. Josias de Souza, no blog do Josias, quando ele, de modo absolutamente claro e com absoluta isenção e limpidez de raciocínio, ele estabelece a cronologia e estabelece os desassossegos e os excessos praticados pelo presidente do STF. E aqui eu estou dizendo isso não só como advogado, mas como cidadão. Porque quando quem representa a mais alta corte de justiça parte para o destempero, para a agressão, usando os seus assessores para expulsar alguém que é indispensável à administração da justiça de dentro da Casa Maior da Justiça, é porque as coisas vão de mal a pior. E aí tem uma observação deste blogueiro absolutamente pertinente e com a qual eu comungo. Eu comungo no seguinte sentido: se este advogado lá fora teria ameaçado a presidência, primeiro, se estava embriagado; segundo, se ameaçou a presidência da mais alta corte de justiça, 2 seguranças, pelo que me foi dito, truculentos, fortes, que estavam com o advogado pego, por que não acionaram a polícia do próprio STF, né? fizeram uma prisão, que no caso seria incabível, mas pelo menos uma retenção para fazer um registro? Não. O que aconteceu? Isto me preocupa, porque nós não estamos falando de uma conversa de botequim no mais longínquo e recôndito rincão da Bossoroca. Sim. Nós estamos falando da mais alta corte de justiça. Aí se publica, logo após, ou 5 horas depois, uma notinha dizendo que o presidente se sentiu desrespeitado e, o mais grave, omitindo os nomes dos seguranças. Por que isso? Então, se o advogado estava bêbado, se o advogado era truculento, se o advogado intimidou a presidência da mais alta corte de justiça, a ação deveria ser outra. A notinha sem nomes é a síntese de quem não tem razão. Essa é a verdade, essa é a leitura desapaixonada que se deve fazer do episódio. E quanto à sociedade, eu sempre digo que eu tenho um respeito extraordinário pelos anseios populares. Agora, essa relação que vem se estabelecendo com o presidente, que logo se retira da presença do STF, é decorrente desse poder midiático, desta figura que ele foi ungido como o paladino da justiça. Essa questão eu queria fazer um questionamento para ti. Por que tu imaginas que ele foi transformado, por exemplo, aquela imagem muito icônica dele de costas, lembrando um Batman, né, um Vingador? Por que tu imaginas que foi criado isso? De que forma que isso apareceu? Porque isso, tu falas em poder midiático, foi impressionante, né? Se fosse feita uma pesquisa hoje, ele seria o virtual presidente do país, né? Segundo muitos. O que aconteceu nesse período aí para se criar essa imagem? Na minha avaliação, são 3 questões. Primeiro, esse vácuo longo,
muitas vezes e reiteradamente denunciado pela imprensa nesse discurso da impunidade, da falta de capacidade do Estado de fazer frente a isto que é brutal, da nossa insegurança, o receio que se tem hoje, cada dia mais, de sairmos na rua e sermos assaltados, sermos violados de alguma forma, sem que haja a presença firme do Estado, dizendo, aqui estou eu, estou assegurando o seu direito de ir e vir na plenitude, se criando este espaço, onde, inclusive, o Poder Judiciário, por todas essas questões e nuances que anteriormente falei, o Judiciário também ficou um pouco longe da sua função, do seu dever constitucional de dirimir os conflitos sociais com a maior velocidade no menor espaço de tempo possível, porque é um velho adágio que ensina que justiça tardia não é justiça. Esse é o primeiro fato. Segundo fato, a mídia também apresentando-se esta notória e extraordinária veiculação de matérias negativas do cenário político. Isto criou e construiu no imaginário popular, no subjetivismo inconsciente, duas necessidades. Uma de segurança com impunidade, agregando-se a isto a falta de capacidade dos nossos líderes políticos, aqueles mesmos que eu, você e todos votamos ou não votamos, mas que estão lá eleitos pelo voto da imensa maioria, pelas suas faltas de fazer respostas, leis eficientes, ou enfim, de alguma forma responder a esses anseios, construiu a necessidade de se ter alguém capacitado, habilitado a fazer frente a esses espaços. E aí nós, eu sou um cidadão absolutamente avesso a paralelos. Vamos fazer paralelo com o Poder Judiciário, com a justiça americana, com a justiça italiana, com a justiça francesa. Eu sou avesso. Não gosto, não tolero esse tipo de paralelo por uma razão singela. Realidades completamente distintas. Mas, neste caso, eu questiono da seguinte maneira. E aí, o terceiro item, para fazer a resposta final, por que o presidente do STF, Joaquim Barbosa, atingiu esse status. Esta figura mítica do vingador, do homem que é realmente o responsável por uma punição exemplar e que trouxe para a população a esperança na direção de que nem tudo está perdido, que há lei sim, que é possível, através da aplicação dessas leis, se punir inclusive os mensaleiros vinculados a um poder político dominante. Uhum. E exatamente assim, eu questiono, alguém da população, estas mesmas pessoas que fazem parada, lembra de algum poder judiciário, por exemplo, a mais alta corte de justiça do STF, tendo um canal de televisão para seus julgadores lá estarem presentes diuturnamente em sessões de julgamento? Tem? Os senhores lembram disso? Tem a TV Justiça, mas é uma... Não, mas não assim. Não, 24 horas por dia, com repetição de um julgamento. Que com edição. Exato, né? Além de tudo, muito. Com edição. Mas o que eu quero dizer é que exatamente este quadro, com esses vácuos que eu apontei, construiu essa figura midiática. Agora, a grande questão é, e as pessoas que analisam o aspecto de produção, de resultado, tira-se o mensalão, que foi a sua pífio o desempenho deste presidente enquanto magistrado. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Ele realmente trouxe uma contribuição para a sociedade, e eu até dizia com profunda tristeza o que eu vou repetir aqui. A prisão dos mensaleiros trouxe um outro aspecto extraordinariamente relevante, que foi pela vez primeira o contato dos os donos do poder político com a realidade do cárcere. Pela primeira vez no Brasil, a partir do mensalão, se começou a falar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a FASE e o Presídio Central como as duas piores casas prisionais do Brasil. Por quê? Este sim é o aspecto que é o legado que me parece positivo do presidente do STF, e aí ele não pode ser censurado, que ele traz para a sociedade. Ou seja, de que ninguém é inatingível aos braços da lei,
desde que haja uma investigação eficiente, qualificada, ou como disse o Olívio Dutra, quem fez o mal deve sofrer as consequências, ser punido. E eu, seguindo nesta linha, nós então estamos agora, com este legado, começando a discutir aquilo que sempre me debati, que é a preservação da dignidade aos encarcerados. O triste, mas antes tarde do que nunca, é que isto começou a tomar conta da mídia e da sociedade apenas depois da prisão dos mensaleiros. Muito bem. Em seguida, os servidores da Subseção Judiciária de Santo Ângelo, na Justiça Federal, emitiram ontem uma nota de repúdio para uma ação proposta pela Corregedoria e magistrados da Subseção de Canoas para o deslocamento de uma das varas de Santo Ângelo para a cidade da região metropolitana. Esse assunto preocupa e é tema do Café Missioneiro logo após o intervalo. Nós já voltamos. Melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Estamos de volta com o Itaguaci Meirelles Correia, presidente da subseção local da OAB, para tratar de duas questões. A primeira refere-se aos Jogos Culturais da OAB, que com prazer encontramos o Itaguaci na tarde de sábado, na cobertura que fizemos lá no bairro Indubras, na escola Antônio Manuel. A Novos Horizontes, conforme a promessa que eu fiz aqui, irá acompanhar todos os eventos ligados aos Jogos Culturais até o final do ano. Nosso objetivo, além de participar efetivamente de ações ligadas aos jovens, é de observar com um olho jornalístico o que efetivamente acontece nas escolas do município. Lamentavelmente, hoje, até o Itaguaci então se colocou como regra 3 aí, havíamos convidado os representantes dessa escola e mais da escola do próximo final de semana, que alegaram que não poderiam participar do programa. Eu lamento porque também existe um zum aí, não nada tão oficial assim, de que existiria uma recomendação que professores, diretores de escola não falassem os professores das escolas municipais. Eu lamento isso porque eu conheço, de uma certa forma, a realidade das escolas municipais, que, por sinal, é muito boa se comparada a outros segmentos. Existem benefícios, existem situações, existem serviços prestados pelas escolas municipais do município de Santo Ângelo que merecem os maiores elogios. Então, não imaginem que eu traria as pessoas aqui para conversar comigo para encontrar defeitos neste trabalho. Eu me obrigo a dizer isso e quero dizer para ti, Itaguaci, parabenizar, assim, porque efetivamente, mesmo que os meios de comunicação não tenham enxergado isso até então, né, Itaguaci, os meios de comunicação, os outros meios de comunicação da cidade, mas que bom que tu estás conseguindo, através da equipe de trabalho, promover um evento que movimenta toda essa comunidade escolar e só de participantes, Itaguaci, participantes, não de quem está lá no evento. São 3.200 alunos. Isso aí é o maior evento, como eu disse, né? O maior evento da história estudantil da cidade. Bom, Fábio, eu gostaria de registrar alguns aspectos que eu entendo pontuais e essenciais para esta iniciativa da OAB. Em primeiro lugar, quando nós recebemos o projeto do Luiz Cláudio Steglich, coordenador da Comissão de Cidadania e Inclusão, nós tivemos o cuidado de examiná-lo sob o ponto de vista da sua objetividade e daquilo que efetivamente ele poderia traduzir em benefício para a nossa comunidade, porque nós entendemos desde 88 que, com a Constituição, que elevou a OAB os advogados à condição de indispensáveis a administração da justiça, de que a ordem tem o dever, sem vinculação político-partidária, de criar mecanismos que oportunizem
a descoberta de novas lideranças, de novos talentos, enfim, de pessoas que tenham, de alguma forma, um engajamento social e que, de alguma forma, amanhã ou depois, sendo os cidadãos do amanhã, possam continuar essa jornada em busca da implementação e materialização do bem e do bem-estar. Nesse sentido, nós verificamos que o projeto tinha realmente fôlego para esses objetivos. Procuramos o coordenador regional da educação, Adelino Saib, e a secretária municipal, Rosa Souza, ambos com a mesma fidalguia, também tiveram, depois de analisar o projeto, a mesma visão da ordem e se irmanaram no projeto. E o grande aspecto que me encheu de vaidade no sábado, lá no bairro Indubras, na escola Antônio Manuel, foi esta sinergia, esta simbiose, esta interação envolvendo a comunidade escolar, os professores, a comunidade do bairro. Sim. E o somatório desses esforços em busca de um objetivo comum. Eu cheguei e disse, no primeiro momento, a professora Rosa Souza, na sequência a professora Adelino Saib, seja a visão política que você quiser ter, seja você um socialista, seja você um comunista, seja você um capitalista, seja você um neoliberal, seja você um liberal, fato concreto, e o exemplo da escola da Indubras é um dos mais brilhantes, é que é exatamente a ressonância comunitária que diz do acerto ou do desacerto da iniciativa. Claro. E lá eu percebi, além daquela pleiade de jovens estudantes engajados nas apresentações, outro grupo para assistir, a comunidade presente. Eu percebi a interação dos professores, dos mestres com seus alunos, as professoras completamente envolvidas enquanto ocorriam as apresentações dos seus discípulos. Sim. Né? Esta resposta, ela fala por ela própria. Nós não precisamos interpretar, basta olhar. Exatamente. E é exatamente por isso, Fábio, que eu fiz aquele registro lá de que a Novos Horizontes, com uma percepção futurista, está registrando um momento ímpar de reencontro das comunidades com suas escolas, através destes jogos culturais promovidos pela OAB, com um trabalho de equipe, onde todos, cada um, à sua maneira, são importantes nesta engrenagem. A professora, a diretora, que nos recebeu de modo magnífico, suas professoras, a sua comunidade escolar e aquelas pessoas que lá também estiveram para, vamos dizer assim, dar maior brilho ao evento. É um momento, assim, nós estivemos lá por quase 2 horas, eu e o Estevam, e a gente observou, assim, por exemplo, os olhos jornalísticos são diferentes, né, numa situação dessas, né? A gente sabe os problemas que o bairro possui, os problemas que o bairro enfrentou, as dificuldades que se tem numa escola pública, longe do centro da cidade. E as pessoas, os pais, as famílias que estavam lá, uma das coisas que me chamou a atenção, que eu gostei muito, assim, os pais documentando com seus smartphones, né, as imagens ali, mas não documentando só a imagem da participação do filho, documentando tudo. Né? Documentando inclusive a nossa reportagem, documentando a fala de vocês, documentando aqueles diversos exemplos de expressões artísticas e tal. E outra coisa legal, as diferenças dos espetáculos criados pelos alunos. Então tem a questão muito clara da cultura gaúcha, a influência do funk, do sertanejo universitário forte hoje que existe, a questão esse misto, né, de tradição, o novo, a Copa presente lá. Então, assim, são momentos que a gente sai de um ambiente desse e vai embora contente, Tagaci. E eu imagino que cada uma daquelas pessoas que participou também tenha sentido isso, né? Além disso, Fábio, música gospel, né, também envolvida a demonstrar aquilo que é essencial, a diversidade cultural. Há espaços para todos. Esse é o sentido. E a educação é uma frase brilhante, mas que também demonstra uma certa
falta de compreensão da nossa sociedade como um todo, que dizia Cristóvão Buarque de Holanda na campanha para presidente, a educação é uma revolução doce. E é neste sentido e nesta direção que nós precisamos caminhar. A transformação do Brasil no resgate de princípios e da cidadania no seu envolvimento pressupõe uma educação. Mas para que nós tenhamos uma educação, Fábio, além da estrutura material das escolas, nós temos que ter um respeito e uma dignidade salarial dos professores, tá? Para que as coisas funcionem, para que as coisas aconteçam. E, fazendo só uma observação, eu por formação, Fábio, eu sempre compreendo e acredito no jornalismo que tem a visão futurista. Então, eu, enquanto presidente da subsecção da OAB, eu fiquei extremamente feliz pela presença de vocês da Novos Horizontes lá, fazendo esta cobertura. E quero te dizer que, por princípio pessoal, eu sou contra sob qualquer aspecto, qualquer mecanismo de censura. Se houver alguém, A, B, C ou D, deste ou daquele sistema político partidário, que acredita que, através do silêncio, ele vai vender uma imagem positiva, ele está esquecendo de uma coisa essencial, que é a comunicação que faz o movimento, e através do movimento é que as coisas acontecem. Então, se realmente há algum tipo de controle sobre esse evento, por A ou por B, para que seletivamente as coisas sejam publicadas, eu apenas lamento. Mas quero dizer, se tem alguém responsável por isso, que mais uma vez está perdendo um momento histórico de transformação comunitária sem nenhum subalterno interesse, muito menos político. Pois quem quiser participar pode ir no sábado de manhã. Eu dou o endereço e o horário. No sábado de manhã, no bairro Dido, a Escola Municipal de Primeiro Grau Sagrada Família, a partir das 9 da manhã, fará a sua etapa. E nós estaremos lá, o portão da escola está aberto. Quem quiser participar pode ir acompanhar as apresentações dos alunos. O último assunto para encerrar o programa de hoje, na verdade, a gente toca nesse assunto a partir amanhã às 11 da manhã. O Dr. Itaguaci convocou a imprensa para uma entrevista coletiva, que também estaremos por lá, para tratar de uma questão de grande importância envolvendo uma das varas da Justiça Federal em Santo Ângelo, que seria o deslocamento, né, Itaguaci, de uma das varas para Canoas. Nesse sentido, os servidores públicos da subseção judiciária da cidade divulgaram no início da noite, final da tarde de ontem, uma nota de repúdio quanto a essa transferência. O assunto ainda é um assunto novo agora para a opinião pública, e eu gostaria que o Itaguaci adiantasse alguns dos pontos. Eu não quero, obviamente, que tu nos dê em primeira mão tudo o que tu tratarás amanhã em respeito aos outros veículos de comunicação, já que tu estás convocando essa entrevista coletiva. Na verdade, Fábio, o nosso envolvimento, o nosso engajamento nessa questão, ela decorre da iniciativa do presidente do Sindicato da Justiça Federal, que manteve, conjuntamente seus representantes aqui em Santo Ângelo, contato com a subsecção. Nós também desconhecíamos a matéria. Quando fomos cientizados disto, na sequência, mantivemos uma reunião com o prefeito em exercício, Omar Formenton, sobre o assunto, traçamos algumas estratégias e, a partir daí, então, passamos a nos enfronhar na busca de elementos que possam impedir que esta notícia se materialize com o deslocamento da terceira vara da Justiça Federal de Santo Ângelo para fazer parte da Justiça Federal de Canoas. Eu te diria que hoje pela manhã tivemos nova rodada, uma nova reunião a nível de subsecção, presidida por mim, envolvendo membros da diretoria, e lá estiveram o doutor Laércio, o vice-presidente, o doutor Regis Dil, o tesoureiro,
E ao longo desta conversa eu fiz alguns contatos e a gente pretende amanhã nessa coletiva, eu diria assim, detalhar toda a força-tarefa de reação que nós, conjuntamente com o pessoal do Sindicato da Justiça Federal, estamos buscando comandar. E efetivamente o fato detém uma gravidade muito grande e, como eu disse no primeiro momento, no primeiro bloco deste programa, mais uma vez, nós percebemos uma certa, para não dizer uma total, falta de gestão dos órgãos superiores da Justiça Federal, que, numa visão muito simplista, pura e simplesmente entendem que a solução dos problemas de Canoas se resolvem pela mera transferência de uma vara que tem responsabilidade, que tem dado enorme resposta à comunidade da sua jurisdição, ou seja, a comunidade regional da grande capital das Missões. Nós temos 35 municípios hoje envolvidos e que são jurisdicionados por essa vara. A resposta, todos os advogados que atuam com frequência a resposta é tida e a vida como uma das melhores. Há um equilíbrio dentre o número de ações propostas e aquelas solucionadas. Há uma satisfação pela qualidade da prestação jurisdicional. Então, contrariando uma regra do futebol de que time que está ganhando não se mexe, numa visão pequena, se buscará então, através desta transferência, solucionar um problema que, segundo o próprio despacho que eu tomei conhecimento pela manhã do magistrado, o diretor do Foro de Canoas, que está encaminhando esta proposição para que o Tribunal Regional Federal defina, ele diz que é notória a falta de estrutura da jurisdição ou da circunscrição judiciária de Canoas. Ora, por favor, cobertor curto não. Nós não podemos vestir um santo desvestindo outro. Nós precisamos é que os gestores, se é notória a falta de estrutura, tratem de modo notório a forma e a recuperação estrutural lá da circunscrição judiciária de Canoas. Então é por este caminho e com outros detalhes que amanhã eu pretendo agregar que nós, enquanto presidente da subsecção, estaremos também buscando o apoio das demais subsecções, porque Santo Ângelo, tendo 35 cidades, nós teremos outras subsecções que também serão atingidas. E eu volto a dizer, a reação da OAB de Santo Ângelo, ela é forte, firme e vigorosa, porque nós estamos defendendo os advogados? Sim, mas fundamentalmente os cidadãos que integram as 35 cidades e que buscam resolver seus conflitos na Justiça Federal de Santo Ângelo em cima das questões de competência. Só para dar um exemplo, que é uma ação recorrente às questões de direito previdenciário. Então, diminuindo uma vara, é óbvio que haverá a redistribuição desse processo para as duas que remanescem, e aquilo que é uma justiça prestativa, efetiva e que tem um alto índice de resolução dos conflitos, tornar-se-á, ou poderá tornar-se, porque eu também não tenho bola de cristal, uma justiça lenta, pesada e repetitiva. Por isso, não é solução transferir a terceira vara da Justiça Federal de Santo Ângelo para Canoas, porque simplesmente estarão transferindo o problema de Canoas para Santo Ângelo, porque a terceira vara fará, com certeza, muita falta. Eu agradeço muito a participação do advogado Itaguaci Meirelles Correia aqui no Café Missioneiro, trazendo em primeira mão essa questão que tem movimentado aí as últimas 48 horas da questão do judiciário. Pois, algumas notícias finais, eu estou invadindo o horário da Vivian, e é uma lei aqui na emissora que não podemos fazer isso. Mas eu preciso falar de algumas coisas. A estreia do Brasil hoje, a gente tem no nosso site
um serviço elaborado pelo jornalista Estevão Menini, do que muda na rotina e os horários de tudo aí na cidade. Tem também uma das postagens feitas na manhã de hoje, que é daquelas histórias que a gente não imagina a repercussão que vai ter. Eu inventei de postar como criar uma antena de TV digital a partir de uma latinha de refrigerante. Se você não quer gastar dinheiro para comprar uma antena digital e quer ver o jogo da seleção pela TV digital, que existe já em Santo Ângelo, pegue uma latinha de refrigerante e siga as dicas que estão no site da Novos Horizontes e faça a sua antena pelo preço de um refri mais um plug apenas, que é uma economia, além de ser divertido para a casa não gosta de gambiarra, disse Sérgio Luiz Toneto, tanto o Júnior como o pai Itaguaci. Pois o meu boa tarde, desejando que a gente ganha da Croácia hoje, Itaguaci Meirelles. Ganhamos? Ganharemos ou não ganharemos? Ganharemos, mas como sempre, brasileiro sempre vai sofrer e o jogo será difícil. Muito bem, eu agradeço, amanhã eu estarei de volta e hoje então com a camiseta da seleção aqui para torcer junto com todos. Boa tarde e até amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.